Olá, amigo internauta, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios. Para quem não me conhece, eu sou o ufólogo Renato Mota e estou com vocês aqui com mais um vídeo no canal, tá ok? Muito obrigado a você que é inscrito. Se você ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se aqui no canal. Hoje estaremos falando sobre a Noite Oficial dos OVNIs. Eu sei que muita gente conhece, e muita gente também não conhece. Muita gente está entrando na ufologia agora e não conhece a Noite dos OVNIs. Mesmo se você já conhece, vamos aqui relembrar esse fato impressionante que aconteceu. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aí que eu estou ao vivo com vocês através do chat. Muito obrigado a todos vocês, a Durcílio de Jacareí chegando, um grande abraço. Ângela Castilho, muito obrigado. Marco Antônio aí de Minas Gerais, muito obrigado aí do grupo aí, muito obrigado mesmo ao Ivandro, gratidão Ivandro, a Jeane Nunes, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no canal Ufologia e Mistérios, a Vanessa do canal Mundo de Regeneração, meu amigo Paulo Viana, gratidão Paulo Viana, muito bem, seja bem-vindo aqui mais uma vez no canal Ufologia e Mistérios, e cada um que for chegando aí, vai deixando seu nome aí nos comentários que eu estarei mandando um abraço. A Rosângela, chegando aí também, a Darlene, gratidão a todos vocês, viu? Muito feliz pela presença de todos. Já convida seus amigos aí, compartilhe essa live, peça para eles participarem aqui conosco também, dá tempo ainda, começou agora, chama eles lá. E convide mais 3 amigos seus para inscrever-se no canal e vamos aumentar aqui a família, né? Para embarcar aqui na espaçonave Ufologia e Mistérios aqui com o ufólogo Renato Mota. Então hoje falando para vocês sobre a Noite Oficial dos OVNIs que aconteceu aí na década de 80, quero agradecer a você que está aí chegando. A Noite Oficial dos OVNIs foi um caso realmente muito impressionante que aconteceu aí no ano de 1986, na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, aqui pertinho de onde eu estou. Também pegou toda a região ali de Rio de Janeiro, Brasília, ou seja, radar em São Paulo. Esses radares identificaram objetos sobrevoando esse espaço aéreo. E naquele dia foi muito alvoroço, porque em torno de 21 objetos que foram identificados pela Torre de São José dos Campos, pela Torre de Brasília, dos controladores de voo. E eu tenho aqui no canal Ufologia e Mistérios, até vou deixar para vocês depois no final, eu tenho um áudio dessa conversa entre controladores de voo, que se você assistir, você vai ver que realmente é impressionante o diálogo deles. Tem uma hora que eles falam assim, um dos controladores fala, se não me engano é o Sérgio Mota, ele fala assim, seja bem-vindo Seja bem-vindo à Noite dos Discos Voadores. E tão impressionante que foi esse caso, tão marcante que foi esse caso. Para vocês saberem, vários pilotos chegaram a perseguir esses pontos luminosos. Eu falo pontos luminosos, não falo objetos, porque na verdade todos os pilotos falaram que eles não conseguiam identificar forma metálica dentro daquela luz. Na verdade eles viam apenas as luzes, eles viam luzes dos objetos. E os objetos faziam acelerações incríveis. Quanto mais os aviões aceleravam para tentar, aviões caças, tentavam se aproximar daquelas luzes, daqueles pontos luminosos, dava a impressão em certos momentos que os objetos nem se mexiam e parecia que eles estavam voando ao mesmo tempo, mas parecia que não se aproximavam. Ou então esses objetos faziam deslocamentos incríveis, ou esses pontos luminosos sumiam do radar. E com tudo isso, foram em torno de 4 horas esse festival aqui nos céus do Brasil, que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. Um dos casos mais marcantes aqui. Vocês podem acompanhar também, eu tenho uma matéria que eu participei, que eu acompanhei a Rede Globo, a filiada da Rede Globo, que é a Rede Vanguarda, que eu levantando material, tudo com eles. E tem a matéria que eu participei no ano que fez 30 anos da Noite Oficial dos OVNIs. E você também pode acompanhar o canal Você Sabia, com quase aí 40 milhões de inscritos, acho que tem até mais, já se abusar. Também eles colocaram trechos meus lá no canal Você Sabia, que eu vou deixar para vocês também na descrição,
que eu participo lá falando da Noite Oficial dos OVNIs. Então, realmente impressionante tudo isso daí. Eu fiquei muito grato. Isso mostra o reconhecimento, né, deste meu trabalho aí, falando um pouco aí, passando, né, um pouco do que eu conheço, desses anos estudando ufologia. Comecei na ufologia científica e hoje eu estou também na ufologia espiritualista, porque eu sei que quem acompanha a científica tem muita gente, é lógico, é muito fácil, muito acessível, as pessoas buscam conhecimento. Mas tem muita gente que às vezes é da parte científica que fica um pouco relutante em relação a aceitar coisas da ufologia espiritualista. Mas eu falo por mim, eu comecei na científica, eu achava, por exemplo, a espiritualista, achava que era muita viagem tudo isso, mas depois que eu comecei a desenvolver a minha mediunidade, comecei a trabalhar isso, comecei a entender o que acontecia comigo, os casos de abduções que aconteceram comigo, fui começar a entender que tudo que eu sentia, que eu achava que tinha a ver com somente ansiedade, pânico, eu fui entender que aquilo eram influências externas, influências de não só espíritos de humanos desencarnados, como também de seres também que hoje em dia eu já tive contatos, já fui abduzido, como já contei um relato meu aqui no canal Ufologia e Mistérios. Mas voltando aqui ao caso da Noite Oficial dos OVNIs, esse caso foi muito marcante aqui no Brasil. Até mesmo na época, Osiris Silva, ele mesmo chegou a assumir o comando de uma das da aeronave que ele estava, para tentar se aproximar de um desses objetos. E ele mesmo fala na entrevista que, na verdade, ele não conseguiu ver nada, apenas luzes. Também tem um outro trecho que eu deixo para vocês aqui, que eu dei uma entrevista de novo para a Rede Globo, falando aí num programa que tinha até pouco tempo atrás, Vanguarda Mix, e eles colocam, eu falei de ufarqueologia, mas eles colocam esse trecho do Osiris Silva falando disso, da Noite Oficial dos OVNIs. Vale também a pena você assistir depois. Eu vou deixar tudo na miniatura para vocês depois, tá bom? E até mesmo na descrição deste vídeo, desta live. E o que acontece? Ele relata isso, que ele via apenas luzes, não conseguiu se aproximar. Tem uma parte também muito marcante nesse caso, da Noite Oficial dos OVNIs, foi relacionado ao Adenir Brito, que era um fotógrafo na época, no jornal da cidade de São José dos Campos, chamado Vale Paraibano. Ele chegou a fotografar essas luzes, só que ele não chegou a publicar as fotos. Por quê? Porque ele, no outro dia, na sede do jornal, ele acabou recebendo pessoas, acho que foram 2 pessoas vestidas de preto, e pediram, um certo modo intimidador, para que ele entregasse os negativos e as fotos e aquilo não fosse publicado. E realmente essas pessoas vestidas de preto pegaram essas fotos, os negativos, e sumiram com isso, e realmente nunca ele conseguiu publicar essas fotos relacionadas à Noite Oficial dos OVNIs. Então, para vocês verem mais uma vez aí, ó, quem sabe, quem já conhece aí, já leu sobre os Homens de Preto, no meu curso de ufologia eu falo sobre os Homens de Preto, se eu não me engano, no módulo 3, se eu não me engano, que eu falo dos Homens de Preto. E no curso de ufologia, vocês podem depois ver aí pelo e-mail, renatomotofólogo2019@gmail.com. Se você falar que assistiu essa live, eu te dou de presente o módulo 1 do curso de ufologia, tá bom? E então ele recebeu essa visita, esse jornalista. Então nunca foi divulgado essas fotos. Conheci uma pessoa também, que chegou a entrar em contato uns anos atrás comigo, que também às vezes aparece aqui no canal. O nome dela é Claudete Toledo, se eu não me engano, que ela relata que no dia da Noite dos OVNIs ela viu uma dessas luzes, ela chegou a ver uma dessas luzes também. Olha que incrível, também outra pessoa, outra testemunha ocular. E para vocês verem, muitos perguntam, mas o que eram então esses objetos?
essas luzes na noite oficial dos OVNIs. É tão incrível isso que vários anos depois a aeronáutica liberou um laudo conclusivo sobre o caso. Mas na época, o brigadeiro Otávio Moreira Lima, na época que aconteceu tudo isso, ele admitiu para a imprensa que 21 objetos sobrevoaram a região de São José dos Campos, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Ele admite isso publicamente para a imprensa. Depois teve uma matéria que saiu anos depois também, que eu assisti, também que ele fala assim, eu não confirmo, mas também não descarto a hipótese de vida extraterrestre. E uma outra ocasião, para vocês verem as controvérsias, numa outra ocasião, no Linha Direta Mistérios, que existia na época, também ele fala, na Rede Globo, o Otávio Moreira Lima, ele fala assim, discos voadores, isso aí é coisa de ficção. Ele fala meio num ar de sarcasmo. Se eu não me engano, esse Linha Direta Mistérios foi sobre a Operação Prato. E ele fala isso. Isso aí é imaginação. Então, olha para vocês verem. A mesma pessoa, um militar, falando coisas diferentes. Coisas diferentes. Então, você já vê que realmente tem influência de o que acontece, do que essas pessoas têm que falar, o que eles podem falar, o que pode vir a público. Algo muito interessante que uma vez até a Vanessa do canal Mundo de Regeneração comentou comigo, que ela viu um vídeo do Giacometti, se eu não me engano foi Giacometti, que ele fala de uma das possibilidades do que seriam esses pontos luminosos, poderiam ser Merkabas. Eu não conhecia esse termo, eu acabei conhecendo esse termo. Merkabas seriam, a grosso modo, vou explicar assim para vocês. É como se seres pudessem materializar através de energia, como se fosse uma cápsula em volta deles, de pura energia, e ali eles conseguiriam se locomover, como se fosse uma nave de energia, uma nave de energia mesmo, só que de energia, nada metálico. E esses seres são tão evoluídos que eles conseguiriam materializar isso. Por isso que não se vê formas, por isso que em observações desses pontos luminosos, até hoje, avistamento de OVNIs, vê-se muito as luzes. Por quê? Porque, às vezes, na verdade, realmente esses objetos não são físicos. Podem ser apenas energia, podem ser seres materializando essa energia. Por isso que nenhuma lei da física se aplica, esses objetos, essas luzes, se movem em todas as direções, se movem em zigue-zague, somem, desaparecem, aceleram, desaceleram, somem dos radares, reaparecem a quilômetros e quilômetros de distância, somem na frente de pilotos, de pessoas, de testemunhas. Então, eu acredito muito sim hoje em dia nessa possibilidade que na noite dos OVNIs pode realmente esses objetos não terem sido metálicos, mas serem energia. Mas não energia tipo, por exemplo, alguns astrônomos, na época que eu estava fazendo a pesquisa com a Rede Globo, para os 30 anos da Noite dos OVNIs, tem até um absurdo que um astrônomo falou que era chuva de meteoros que aconteceu naquele dia. Que realmente, né, os pilotos de caça super experientes perseguiram chuvas de meteoros. É cada absurdo. E o pior, a matéria encerra com um desses... na época eu fiz que eu participei dessa matéria, olha para vocês verem que interessante, era eu falando, daí tinha esse astrônomo e tinha o Osiris Silva. Daí a matéria encerra assim, cada um dando a sua opinião final. O Osiris Silva, na época, eu mostrei o documento oficial, porque anos depois, a própria aeronáutica admite em documento que aquilo que foi avistado, perseguido pelos pilotos na época, realmente
tinha uma inteligência, não era, por exemplo, não tinha como ser chuva de meteoros ou com destroços espaciais, não. Porque aquilo, a própria aeronáutica admitiu que aquelas luzes, aqueles pontos luminosos, tinha sim uma inteligência por trás, mas só que não saberiam a origem. Daí eu mostrei esse documento na matéria, ainda falei assim, para mim, esse assunto se encerra assim, que era realmente de origem extraterrestre. Eu falei isso na matéria. Daí Osiris Silva falou assim, na matéria, que ele viu, mas não saberia dizer o que era. Fica no ar, né? E o astrônomo falou assim, que era chuva de meteoros. E olha que absurdo. Foi ao ar o Osiris Silva falando isso, deixando no ar. Foi ao ar o astrônomo falando essa baboseira, falando que era chuva de meteoros. E eu, com um documento próprio da aeronáutica, eu mostrando e falando isso, a minha opinião final não foi ao ar. E o mais absurdo ainda é que os apresentadores no final da matéria, como vocês podem ver, vou até deixar para vocês também assistirem depois, eles ainda falam, depois de 30 anos fica aí o mistério, né? O que aconteceu na cidade de São José dos Campos? Pelo amor de Deus, a própria aeronáutica admitiu que tinha inteligência por trás disso. A própria aeronáutica admitiu isso. O Pentágono, nesse ano que passou agora, 2020, o Pentágono admitiu a autenticidade de 3 vídeos de OVNIs. Lógico, eles não vão admitir que a origem é extraterrestre, eles não vão admitir isso, não podem admitir isso ainda. Mas para vocês verem como realmente está tendo uma abertura para isso, mas a imprensa ainda quer nos atrapalhar e tentar ridicularizar os casos para que tirem a atenção das pessoas, deixando simplesmente aquele ar de mistério do que aconteceu na noite oficial dos OVNIs. Pelo amor de Deus, já tem laudo oficial sobre isso, que as luzes tinham inteligências. E para mim, como eu falei para vocês, pode sim realmente ser Merkabas. Realmente, para mim, pode realmente ser Merkabas, o que foi avistado, que foi perseguido por esses pilotos. Tem um relato de um piloto que ele fala que no momento tinha 7 objetos de um lado da asa e 6 objetos do outro, como se estivesse voando em esquadrilha com ele. Objetos não, pontos luminosos. Porque, como foi para vocês, nenhum conseguiu ver a forma metálica. Então, eu acho sim que pode realmente, depois de estudar isso daí, a possibilidade muito grande mesmo de que esses pontos luminosos seriam Merkabas, ou seja, seriam naves de energia, não seriam nada físico, de energia. São seres de luz, são seres ultra degenetizados, né? Conforme dizia o livro lá dos Médiuns Intergalácticos, do Pedro Maurício, são tão evoluídos esses seres que eles são seres de energia. Então, logicamente, se eles são seres de energia, eles não vão andar numa nave, num objeto, não vão precisar se locomover em naves físicas. Eles acabam fazendo o quê? Materializando esses campos gravitacionais de energia, esses objetos. E olha uma coisa mais interessante ainda, que também dá para falar bastante sobre isso. Naves, hoje em dia, pelos estudos que eu faço na ufologia, que nós levantamos, naves são controladas, elas precisam das 2 energias. Precisam da energia masculina e da energia feminina. As naves são controladas por essas 2 energias. Ó. Hoje em dia, nós que estudamos principalmente essa parte de ufologia e espiritualidade, né? Que é onde nós vamos mais além nessa parte do estudo disso daí, através de canalizações, através de contatos com abduzidos, e chega muitos conhecimentos desse. O próprio general Shoa, Alfredo Moacir Shoa, estudava isso daí. Então estamos falando mais uma vez de um outro militar que estudou a fundo essa parte da ufologia, que ele chamava na época de ufologia esotérica, que hoje seria ufologia espiritualidade, ufologia espiritualista. E sabemos isso, que as naves precisam, muitas delas, da energia masculina e a energia feminina. Então, para vocês verem como isso também é muito importante também na parte da evolução dos seres, da evolução
de uma civilização, a própria energia. Tem um filme, eu acho que, não sei se vocês não assistiram, procurem. Tinha antes no Netflix, mas não tem mais. Eu já procurei, parece que não tem mais. E é um filme chamado A Montanha Enfeitiçada. Eu adoro esse filme, já assisti um monte de vezes. E algo muito interessante lá, que mostra isso, que a nave, para ser pilotada naquela ocasião, ela usa a energia do menino e da menina, dos irmãos. Então a nave, para ela ser controlada, ela precisava da energia masculina e da energia feminina. Da onde vem essa informação? Lógico que são de pesquisas. Vocês acham que esses cineastas, como Steven Spielberg e outros por aí, James Cameron, você acha que não tem aí uma pontinha de informação, tanto, lógico, de muito estudo, de conhecimento e também até mesmo de insights, vamos dizer assim, de civilizações, desses seres que entram em contato com essas pessoas e passam essas comunicações, essas informações, como no Jornada nas Estrelas? Lógico que chega essas informações também através disso. Então, fica aí um ponto totalmente aí diferente sobre esse caso muito marcante que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. E eu quero muito que você deixe a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios. Agradeço de coração a você que se inscreveu no canal, deixou o seu like, deixa aí nos comentários qual a sua opinião a respeito da Noite Oficial dos OVNIs. Eram naves extraterrestres? Era uma tecnologia humana na época de algum país aí não conhecido por nós? Não conhecida por nós? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião e já deixe o seu joinha aí no vídeo, tá bom? E convide 3 amigos seus para aumentar a família Ufologia e Mistérios para levar cada vez mais conhecimentos da ufologia científica, ufologia espiritualista, os mistérios do universo, mistérios da humanidade e os conhecimentos da transição planetária. Um abraço a todos, gratidão e como dizia Buzz Lightyear, ao infinito e além.